Bom, pessoal, bora lá então. Só comentando com vocês aqui uma movimentação que eu estou observando no ativo US30. Primeiro, só trazendo um contexto, o mercado ele vinha naquela movimentação de alta, né, antes das informações ali sobre a taxação, né, de Donald Trump, e aí chegou aqui na região de topo, ó, o mercado ele deu uma lateralizada, próximo às regiões da máxima histórica, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar mais simples da gente enxergar aqui o movimento de preço. Bom, veja que nessa região de preço, ó, basicamente, houve uma quebra dessa estrutura de alta que o mercado estava fazendo, tá? Então ele vinha na estrutura de alta e aqui, pum, houve a quebra, tá? Depois de acontecer essa quebra, ó, o mercado ele retornou aqui na região de resistência, tá? Então aqui, ó, a gente pode marcar a quebra. Aí o mercado voltou aqui na região de resistência, não conseguiu ganhar, ó, e deu continuação na movimentação de queda. E aí ele continuou perdendo o fundo anterior, ó. Então aqui ele continua perdendo o fundo anterior, então ele confirmou aqui a nossa tendência de baixa, tá? E nessa movimentação aqui de alta que ele fez, depois eu vou mostrar para vocês, foi uma movimentação não tão profunda, mas que eu já estou considerando como sendo um pullback válido para o mercado continuar caindo, certo? E aqui, mais uma vez, ó, ele perde a região do fundo anterior, então, mais uma vez, confirma a tendência de baixa aqui, certo? Olha só, vou fazer uma medição desse topo que o mercado deixou, com esse fundo que o mercado deixou. Deixa eu colocar aqui os 50%, ó. Então, vocês conseguem observar que ele corrigiu basicamente, né, ó, exatamente aqui no 50% para continuar pesando. Então, eu estou considerando que esse pullback que o mercado fez nessa pernada, ele é um pullback válido. Não é um pullback tão profundo, mas também não é um pullback curto. Foi ali no meio do caminho, na meiuca, né? Depois já começaram a bater de novo. Ok? Então, o que nós temos? O mercado, neste exato momento, ele está trabalhando essa pernada aqui, ó, desse topo com esse fundo. É esse movimento que o mercado está trabalhando. E aí, a gente pega aqui fractais menores, né? Essa movimentação de alta. Ele alcança a região do topo anterior, ó, perde a movimentação de queda e ele rompe esse fundo, ó. Então, em teoria, nós temos uma confirmação desse movimento para a continuação da queda. Agora ele volta para fazer o reteste nessa mesma região de topo, ó, e agora a expectativa é que ele continue caindo. Então, se ele romper, ó, já tinha rompido esse fundo aqui, certo? Então, se ele romper agora esse, aí o que a gente vai ter? Aqui seria a quebra da estrutura de alta e aqui a confirmação da tendência para continuar pesando. Algo bem parecido, ó, se vocês observarem, algo bem parecido com o que aconteceu aqui. Lembra que o mercado ele fez esse movimento já antes, ó? Ele caiu, quebrou essa estrutura aqui, ó, voltou para buscar a mesma região de resistência para depois continuar pesando. Olha aqui, ó, não é bem parecido, ó? Ele vai buscar a região de resistência, quebra o fundo anterior, ó, volta de novo na mesma região para continuar pesando. Vem buscar essa liquidez para continuar pesando, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu estou imaginando. Aqui está no gráfico diário. E aí pelo gráfico diário, o estocástico, ele está chegando aqui na região de sobrecompra, né, novamente. Enfim, como nós temos algumas regiões de topo, essa região de topo, com essa região de topo, depois com essa região de topo, depois com essa região de topo. Então pode ser que ele busque uma liquidez aqui em cima, faça o rompimento falso, tá? Em teoria, pode ser que ele faça esse rompimento falso para buscar liquidez e depois voltar a pesar. Então é nisso que eu vou estar de olho. Deixa eu descer o tempo gráfico aqui, ó, gráfico de 4 horas. Aí fica mais fácil ainda de vocês enxergarem. Ó, tá vendo que o mercado já fez o teste dessa região de topo? Ó? Ele já testou essa região de topo e já pesou forte. Ó, tá? Nós estamos falando aí de mais ou menos, sei lá, uma operação ali com uns 200 pontos de risco, né? 215 pontos de risco mais ou menos. E ó, o mercado chegou a pesar 1.711 pontos. E agora ele está voltando para revisitar essa nova região. Ó, vou dar um zoom de novo aqui. Aí veja que nessa mesma região de topo, olha como que o mercado forçou. Ó. Testou uma, caiu. Testou duas, caiu. Testou três, caiu. E agora está tentando romper de fato esse nível de preço. Ok?
Agora, o que eu vou estar de olho? Para a falha desse rompimento. Exemplo, veio o próximo candle, fecha aqui em cima, não consegue dar continuidade na movimentação de alta, né? Deixa eu até colocar em branco para ficar mais fácil vocês enxergarem, ó. Não consegue dar continuação na movimentação de alta, aí logo em seguida um candle escuro, tá? Aí basicamente vai se caracterizar uma possível operação vendida aqui no rompimento dessa mínima com stop acima dessa máxima para pegar essa movimentação de queda, inclusive a quebra aqui dessa linha de tendência de alta. Se isso acontecer vai ser interessante, por quê? O mercado ele já buscou, ó, essa liquidez desse topo, tá vendo? Ele já buscou a liquidez desse topo e agora ele está buscando a liquidez desses outros 3 topos. Se ele continuar subindo, ele busca a liquidez daqui, ó, tá? Então ele está buscando uma liquidez externa, tá? Fora da estrutura, para depois levar para uma liquidez interna, dentro da estrutura, as próximas regiões de fundo aqui, ó. Até mesmo aqui embaixo, né, para vir perder essa região. Aí nós estaríamos trabalhando então, pensando aqui num fractal maior, né? Estaríamos trabalhando então ainda essa pernada de baixa, pensando num fractal maior, desse topo com esse fundo. Então essa pernada de baixa e esse movimento é um movimento de mitigação, tá? Pensando num fractal menor, nós também temos o direcionamento desse movimento de queda, tá? Para essa movimentação aqui de alta, ok? Agora a gente precisa do terceiro fractal também apontando para baixo. Aí a chance de sucesso é ainda maior dessa operação, tá bom? Aqui a gente está no gráfico de 4 horas. Vou descer o gráfico de 1 hora. Ó. O gráfico de 1 hora, essa lateralização, ela fica ainda mais clara, essas regiões de topo que o mercado veio deixando. Então o que nós esperamos? Que quando o mercado faz o rompimento dessa região de topo, que ele continue sendo tomado, né? Por enquanto ele rompeu a região de topo e deixou um baita de um paviozão aqui para cima, tá vendo? Aí depois botaram o mercado para baixo, absorveram essas vendas, estão colocando de novo o mercado aqui para cima. Agora vamos ver o rompimento desse topo se acontecer, para buscar os dinheirinhos que estão parados aqui em cima, dinheiro externo, para trazer de novo para a estrutura, dinheiro interno. Gráfico de 15 minutos. O gráfico de 15 minutos, ele até faz uma falha, né, de rompimento desse topo, ó, do gráfico de 15. As regiões de topo, rompeu, deixou paviozão, falhou, candle negro, né? Venda no rompimento dessa mínima, pega a movimentação de queda, tá? E agora ele está tentando vir para um rompimento aí real, porque ele faz o fechamento acima, faz o reteste da região, né? Então tá colocando aqui os comprados nesse nível de preço para continuar trazendo o mercado para cima. Começa a formar uma estruturinha aqui, ó. Começa a formar essa estruturinha aqui também, tá? Esse padrãozinho aí, como se fosse um triângulo, né? É um padrão de lateralização, triângulo. Então dentro dessa região também fica interessante para o rompimento desses níveis de preço. E aí vamos ver se vai ser um rompimento verdadeiro ou um rompimento falso. É basicamente nesses níveis aqui que eu estou de olho para poder fazer alguma operação especulativa dentro do Dow Jones, tá? Pessoal, gráfico diário na tela, se o mercado começar a botar fechamento acima dessa região de topo, aí provavelmente ele vem a revisitar novamente as máximas históricas aqui em cima, tá? Vamos ver o que ele vai conseguir deixando aí os fechamentos, se ele conseguir, né, deixar os fechamentos acima desse nível de preço. Colocando de novo aqui no gráfico de 1 hora, ó, vamos trazer para cá. Tá vendo que nessa movimentação de queda que o mercado faz, ó, não tem nenhum topo muito lá relevante que o mercado tenha feito de rompimento? Então é mais esse topo aqui, ó, se a gente fosse considerar. É mais esse nível de topo que a gente poderia trazer aqui como parâmetro, né? Se eu fizer uma projeção da região de preço aí desse nível de topo que o mercado está deixando, ó, 100% dá justamente aí, ó.
nessa região que ele está agora, tá vendo? É a região do 100%. Tá? Por coincidência ou não, é a região de topo anterior. Claro que não é coincidência, né? Claro que não é coincidência. Então, são esses movimentos aí que eu estou analisando. Aqui é a mesma coisa, né? Quando ele faz essa quebra dessa estrutura aqui para cima, ó, esse movimento de alta, ó, então, batendo as confluências aí do movimento, tá? Batendo as confluências. Já bateu na primeira região, escorregou, agora está buscando a segunda região de novo. Então, estou atento aqui, pode ser região de alvo, estou percebendo que o mercado está com dificuldade de ganhar esses níveis de preço, então eu vou estar monitorando esse movimento, tá bom? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, valeu, é nóis!